O Max diz que nem ele reconhece ela agora e que ela é bem diferente da Roselena que ele namorou e que a Roselena que ele namorou ela foi se perdendo com o passar dos anos. O Patrício fecha com chave de ouro e pergunta ao pai se é por conta disso que ele busca consolo em uma mulher mais nova do que ele, deixando o Max revoltado com essa pergunta. Então ele se levanta e diz ao Patrício que a primeira coisa que ele vai responder para ele é que ele, o Patrício, não tem nenhum direito de questioná-lo. Tudo começa quando a Luciana está pronta para sair, quando o Cláudio chega nesse momento e ela fica muito feliz com sua presença, lhe abraça e pergunta o que ele está fazendo ali porque pensava que ele iria passar mais tempo na sua viagem. O Cláudio diz que essa era a intenção dele, mas que ele encontrou a informação que lhe faltava, então ele decidiu voltar imediatamente. Depois a Luciana diz que vai se encontrar com a Jana e o Cláudio pergunta se então a Jana vem buscar ela ali e a Luciana diz que não, que ela vai até o encontro da Jana. O Cláudio, sempre gentil, ele diz que sendo assim, ele leva ela até o local e pergunta se ela aceita. A Luciana diz que não precisa ele se preocupar com isso, nem se incomodar, mas o Cláudio insiste, diz que não há nenhum incômodo para ele, que é até bom que eles vão conversando. A Luciana abre o seu sorriso, aceita e eles vão agora dentro do carro conversando com ela. O Cláudio, sabendo claramente da situação dela com o Rodrigo e sabe que em breve eles vão se separar, ele pergunta a ela por que ela está tão indignada. A Luciana responde que ela não quer pensar nisso porque isso lhe deixa muito triste, lhe dói muito, principalmente quando ela pensa em todo o amor que ela sente pelo Rodrigo e a cada dia ela percebe que isso não está correto. O Cláudio diz a ela que isso não existe, que não existe um amor correto ou um amor incorreto, porque o amor simplesmente existe porque ele é, e que ela sabe muito bem que ele não é de acordo com essa relação dela com o Rodrigo, mas que lhe respeitou porque ele se deu de conta do tamanho do amor que ela tem por ele. A Luciana diz que sim, que nem todo mundo pensa igual a ele, e o que mais preocupa ela é como ela vai dizer isso para a mãe dela, e o Cláudio se espanta e pergunta se a mãe dela ainda não sabe disso. A Luciana afirma que não e diz que falou para ela que só deram tempo na data por conta da operação do Patrício, e o Cláudio pergunta se o Patrício foi operado. A Luciana diz que sim, que ele foi operado nos Estados Unidos. E vale lembrar aqui, pessoal, que eu li alguns comentários aí e vi algumas pessoas falando sobre o vídeo que eu postei sobre a morte do Patrício, e algumas pessoas falaram que ele não ia morrer e o vídeo que eu fiz era mentiroso, mas essa operação que ele vai fazer agora, realmente ele não morre, e o vídeo que eu fiz foi a última cirurgia que ele fará, que infelizmente ele morrerá sim. E quero deixar outra coisa bem claro para vocês aqui, que vocês não precisam se preocupar com esse canal aqui, porque nós não inventamos mentiras e tudo que falamos realmente acontece, basta vocês esperar e ver com seus próprios olhos, tá bom? E de volta aqui na conversa da Luciana com o Cláudio, ela diz que sim, que o Patrício foi operado nos Estados Unidos e que ele está lá com o pai dele e declara que gostaria muito de estar lá ao lado dele. O Cláudio começa a se indignar e pede para que ela abra os olhos dela porque os Torres Landa maltrata ela, humilha ela e mesmo assim ela deseja ficar ao lado do Patrício. A Luciana então explica que o Patrício não, que o Patrício é uma ótima pessoa e ele tem que conhecer ele melhor e que ele é carinhoso, ele é amoroso e o Patrício é como um anjo. Toca na perna do Cláudio e diz que o Patrício é um anjo como ele. Logo em seguida, a cena muda e vai para Vic, que está no salão chorando muito porque o seu pai foi demitido, e a Nicole tentando consolá-la. Ela fica sem entender como uma pessoa que trabalhou tantos anos ali naquela empresa como o pai dela foi demitido dessa forma. A Vic fala que está muito triste e a Nicole diz para que ela tenha cuidado para não fazer o papai dela se sentir mal, porque ele está sem trabalho, sem dinheiro para nada e que nessas condições as coisas podem piorar até mesmo dele entrar numa depressão muito forte, e pede para que ela fique tranquila e não chore. Já de volta lá com a Luciana, ao chegar no seu ponto final, o Cláudio diz a ela para que ela deixe o Lorenzo nas mãos dele e declara que a situação dele realmente não está fácil, mas que ela não pode fazer nada. E a Luciana diz que não está conseguindo nem dormir direito e que fica muito triste em saber que está dormindo em uma cama e ele dorme em uma cela, e fica também sem saber o que vai dizer para sua mãe.
O Cláudio pede que ela espere alguns dias e deixe ele logo saber tudo o ocorrido e depois ele fala a respeito do divórcio dela, tudo já está preparado e apenas o que falta é que ela assine. A Luciana começa a ficar aflita, o Cláudio percebe isso e pede para que ela espere um pouco para poder assinar, porque quer muito que ela se tranquilize para poder tomar uma decisão que ela julgue correta. A Luciana balança a cabeça concordando que sim, só que nesse momento o Rodrigo chega no mesmo local depois de tudo planejado pela Jana e dá um flagra na Luciana e o Cláudio e fica espantado ao ver o Cláudio acariciando ela e começa a pensar ali tudo errado. De volta dentro do carro, o Cláudio, que está com as mãos no rosto da Luciana, ele diz a ela que ela seja forte e que se ela ama o Rodrigo, que lute por esse amor e que ela dê outra oportunidade a ele e depois eles se abraçam. O Rodrigo, por sua vez, entende tudo errado ali, pensa que aquilo é um caso e fica ainda mais revoltado ao ver a Luciana abraçando o Cláudio e ele até ameaça ir até o lugar e quebrar tudo na peia ali, mas ele decide não fazer isso, entra de volta no carro e dá voado. No hospital, logo depois da cirurgia do Patrício, ele conversando ali com seu pai, ele pergunta o que foi que chamou a atenção dele na sua mãe que fizesse ele querer namorar com ela. O Max responde que o que mais chamou a atenção na Roselena foi a humildade dela e o grande humor que ela tinha. O Patrício se assusta e pergunta se isso é sério e pergunta também se a mãe dele em algum dia foi bem-humorada. O Max sorri e diz que sim, e ele nem imagina o quanto e que ela tinha uma grande humildade e era muito inteligente. O Patrício diz que entende ele, mas que na verdade ele está falando ali de uma pessoa que ele não conhece. O Max diz que nem ele reconhece ela agora e que ela é bem diferente da Roselena que ele namorou e que a Roselena que ele namorou ela foi se perdendo com o passar dos anos. O Patrício fecha com chave de ouro e pergunta ao pai se é por conta disso que ele busca consolo em uma mulher mais nova do que ele, deixando o Max revoltado com essa pergunta. Então ele se levanta e diz ao Patrício que a primeira coisa que ele vai responder para ele é que ele, o Patrício, não tem nenhum direito de questioná-lo. O Patrício, bem tranquilo ali, ele apenas diz para que ele não responda se não quiser. O Max diz que não, que ele vai responder sim a ele e diz que a única mulher que ele amou e sempre vai amar é a mãe dele. O Patrício diz que só perguntou porque tanto ele quanto o Rodrigo têm visto ele saindo do hotel com a Vicky. O Max questiona o Patrício se ele acha mesmo que essa menina poderia ser sua amante e o Patrício apenas diz que ela poderia ser sua filha.